Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a situação de Tegado 11 com desenhos. Vou tentar simplificar aqui o máximo possível o que é que está acontecendo aqui com o fundo. Na verdade, o que eu acho que está acontecendo, né? Pois a gente não tem abertura completa aqui dos dados sobre o fundo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, aqui montei um PowerPoint bem simplesinho, bem fajuto. Eu não tenho habilidade nenhuma com artes para explicar para vocês a situação em que o fundo se encontra. Então, lembrando que Teganons é um fundo de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento de corporação residencial. Então, aqui imaginem a seguinte situação no ano de 2022. O fundo cresceu bastante, fez várias emissões, entrou aqui em alguns empreendimentos em obra, né, em fase inicial. E lá pelos anos 2022, aqui eles tinham expectativa de construir casas e apartamentos aqui com um custo estimado de R$ 300 mil, já considerando aqui alguns ajustes aqui de construção até elas ficarem concluídas em cerca de 3 anos. A expectativa deles era de fazer a venda de cada uma dessas unidades por R$ 350 mil, ou seja, que obtendo lucro de uns R$ 50 mil por unidade. Aqui estou chutando números, tá? E aqui a Selic, mais ou menos, aqui nos 22, tá mais ou menos 10%. Terminou o ano em 13,75, mas passou parte do ano aqui uns 10%. Mas enfim, importante que uma Selic inferior à que nós temos hoje. Daí, passado algum tempo, o fundo chegou aqui nessa situação em 2025. Aqueles empreendimentos que estavam aqui em obras lá em 2022 ficaram concluídos agora, após 3 anos. O ciclo de corporação realmente é bem mais demorado. No entanto, aqui eles tinham uma estimativa de custo para essas unidades de R$ 300 mil. No entanto, ele acabou que tivemos aqui um estouro de orçamento, que as obras subiram muito mais de preço do que eles imaginavam. Esse custo foi para R$ 350 mil. Daí aqui, se eles fossem considerar aquele mesmo preço de venda, o fundo ele não teria lucro, né? Não teria, não conseguiria obter lucro aqui nessas unidades. Daí, algo que alguém poderia falar e pensar assim: ah, então aqui é só aumentar o preço de venda. Não é tão simples assim, né? Ah, aqui agora vou para o ano de 2026, né? Que eles estão tentando vender. Então aqui, basicamente, tiveram um custo lá de R$ 350 mil por unidade. E que a venda, por quanto eles vão vender e quanto que o lucro. Então vamos imaginar aqui que eles vão para aumentam aqui esse preço de venda dessas unidades para R$ 400 mil, mantendo a lucratividade, né, de R$ 50 mil por unidade. No entanto, aqui tem que combinar com os bancos se eles vão financiar essas pessoas para poder comprar a R$ 400 mil a unidade. Porque com uma Selic muito elevada, com um custo de financiamento muito elevado, isso diminui a possibilidade eh, de potenciais compradores para essas unidades, tá? Então, com uma cerca de 15%, com o custo de financiamento dos bancões muito elevado, acaba que tem um limite, sabe, para esse financiamento, um limite da parcela sobre a renda familiar dessa pessoa. Então, com os juros elevados, essa parcela fica muito pesada e menos pessoas têm condições de fazer esse financiamento a R$ 400 mil. Então, entendo esse é um ponto fundamental. Com os juros elevados, diminui o universo de potenciais compradores que possuem recursos para financiar esse empreendimento. Já se a gente tem aqui no eventual cenário, aqui numa Selic a 10% em 2026 não vai rolar, né? Mesmo que caia aqui para uns 12%, com essa queda da Selic e dos juros, financiamento para essa faixa aqui mais baixa, não esse valor aqui, né? Mas o custo de financiamento de forma geral, acaba que a gente tem uma diminuição
na parcela do financiamento bancário. Então, com isso, aumenta o universo de potenciais compradores para essa unidade a R$ 400.000. E aqui o fundo poderia ter a seguinte opção. Ela poderia muito bem vir aqui, reduzir aqui esse preço para R$ 350.000. Aqui talvez ele iria aumentar bastante o potencial de compradores para essas unidades. No entanto, ele não teria lucro nenhum é, com essas vendas, né? Então, não compensa ele fazer isso. Então, esse aqui é um ponto que o gestor ele até deixou bem claro na live que ele fez com o Baroni. O gestor disse que ele poderia vender essas unidades, o estoque pronto que ele possui, mas que a lucratividade seria muito baixa. Então, a estratégia atual do gestor é esperar essa diminuição da Selic e do custo de financiamento à construção, para isso conseguir vender a melhores preços. Então, qual que é a situação atual? A situação atual é essa daqui. O fundo ele tem lá tem imóveis aqui, pagou até R$ 350.000, está querendo vender a 400, tem aqui um lucro de R$ 50.000, mas devido ao alto custo de financiamento, ele não consegue compradores com potencial de financiar essas unidades. Além daqueles casos onde as pessoas compraram lá atrás em 2022, que pensando em fazer esse financiamento agora aqui no ano de 2026. No entanto, o bancão chegou lá, viu que essa pessoa não tem condições de fazer esse financiamento com a taxa de juros que eles estão cobrando e o fundo não consegue realizar essa venda, né? Não consegue concretizar, né, efetivamente a venda. A pessoa tem interesse em realizar a compra, mas não consegue fazer esse financiamento e quitar o empreendimento para o incorporador, para o fundo. Então, essa que é a situação no fundo. Eles têm vários empreendimentos aqui que já estão concluídos, ou bem próximos de concluídos, mas não conseguem compradores e sem isso eles não conseguem vender com lucro, tá? Então venderiam praticamente com lucro. Outro fator que também está impactando aqui o fundo é que podemos ter aqui alguns casos, por exemplo, aonde aqui eles tinham uma estimativa de custo de R$ 300.000. Esse custo subiu aqui para, sei lá, para R$ 320.000. Então, eles não tiveram a mesma lucratividade que eles esperavam. Então, isso aqui pode acabar impactando também. Vai ter alguns casos em que as empresas não vão conseguir repassar todas os custos para os clientes, além de que também é muito comum o que a gente chama de estouro de orçamento, né? Aqui a inflação foi até dentro do esperado, mas tinha alguns custos que não estavam muito bem localizados, na melhor palavra, né? Não estavam embutidos no preço. Teve algum custo que o incorporador talvez não captou que teria e acabou gastando mais do que esperava. E a lucratividade foi para o brejo. Algo muito comum que pode acontecer aqui em meio a esse aumento dos custos de construção, tá? Que a gente vivenciou nos últimos anos. Ok? Então, essa é a situação atual com relação ao que vai acontecer no futuro. Olha, agora vai acontecer no futuro, expectativa aqui, né? A gente vai ter essa queda da Selic se eles vão conseguir vender. Isso aqui, vou tentar monitorar aqui pelos dados que eu venho tentando obter aqui do resultado Quact, né? Monitorar para ver se esse resultado tende a aumentar ou não. Mas quando que isso vai acontecer, aí eu já não tenho como saber, né? Não consigo aqui dar uma data de quando vai acontecer essa melhora. Mas quando eu olho aqui a situação do mercado, eu vejo que realmente muita gente comprou aqui Tegar 11 sem entender do que se tratava, tá? Tegar 11 sempre foi um fundo de altíssimo risco, ou seja, um fundo de desenvolvimento, aonde
qualquer BO que desse, aqui no caso desse aumento de custo, dificuldade de financiamento, quem arca com tudo é Tegar 11. Já quando você tem crédito, você tem crédito, você está nem aí com isso, de aumento de custo de construção, dificuldade de financiamento, você quer receber o seu e problema no incorporador. Então fica aqui de lição, tá? Anos atrás, vi muita gente achando que Tegar 11 é maravilhoso, que o risco é baixo, que não sei o quê. Mas toma cuidado, tá? O risco aqui é muito elevado, tanto aqui para Tegar 11 como para MF11. Também vejo muita gente subestimando o nível de risco nesses projetos, tá? É, Então, eu não sei se ficou claro aqui, acho que ficou meio repetitivo esse vídeo, mas é que a gente tem que fazer de forma aqui para explicar de forma que o máximo de pessoas conseguisse entender essa situação de Tegar 11. Ok? Então é isso. Peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.